Eu espero que você tenha assistido ao nosso podcast que lida com a pergunta: se Deus existe, por que existe o mal, o sofrimento e a dor? Investe aí do seu tempo para tentar entender um dos maiores questionamentos da vida: a coexistência da dor, do sofrimento, do mal, da calamidade, da injustiça e da morte num mundo criado por um Deus bom e compassivo. O ateu diz que Deus então não pode existir, porque senão ele não permitiria um mundo sujeito a tanta maldade na vida. De forma bem resumida, esse vídeo argumenta primeiramente que se o ateu acredita que é impossível a coexistência de Deus e do mal nesse mundo, está sobre ele então fornecer o ônus da prova. Está sobre ele provar que não é cabível filosoficamente a suposição de que já que existe coisas imorais acontecendo nesse mundo, então Deus não existe. Essa premissa não faz sentido lógico. É ele que tem que responder aonde é que ele tirou essa ideia. Da Bíblia cristã não foi. Mesmo embora Jesus disse que nele há paz e fala pra gente ter bom ânimo, mas ele diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, que mesmo embora não somos desanimados, mas somos pressionados. Mesmo embora não ficamos desesperados, mas ficamos perplexos com as loucuras da vida. A Bíblia fala que mesmo embora nunca somos abandonados por Deus, mas somos perseguidos. Mesmo embora não completamente destruídos, mas ficamos abatidos. Em outras palavras, mesmo embora não ficamos todos desanimados, desesperados, abandonados ou destruídos, mas somos pressionados, perplexos, perseguidos e abatidos. Qual parte que o ateu não entendeu? Em 1 Pedro 5,10, o autor está falando que Deus nos restaurará, confirmará, fortalecerá do quê? Sofrimento. Porque haverá um sofrimento. Mesmo que por pouco tempo, ele diz, em comparação com a glória eterna. Mas é sofrimento? Ou na carta de Paulo ao povo de Corinto, que ele fala dos sofrimentos momentâneos que estão produzindo para nós na glória eterna. Glória essa que pesa muito mais do que todos esses sofrimentos, mas que é através do sofrimento. De novo, o versículo fala, 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. No livro de Timóteo, ele não só sugere, mas ele declara que seremos perseguidos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o ateu que precisa se perguntar como é que ele prova que Deus não permite o mal, já que a Bíblia fala disso o tempo todo. Eu pessoalmente tenho a impressão que os levantadores dessas questões, eles acham que eles estão falando algo novo, como se nenhum cristão jamais houvesse pensado nisso antes. Eles soam como se a Bíblia não lidasse com a injustiça, com o sofrimento, com a dor, com a morte. Essas ideias vêm normalmente de preconcepções sobre as escrituras que em nada têm a ver com a realidade. O fato é que a Bíblia tem lidado com esses assuntos antes de se tornar Bíblia. O primeiro livro bíblico escrito não foi Gênesis, afirmam os estudiosos. Foi o livro de Jó. Pensa nisso. Deus se apresenta a história da humanidade pela primeira vez, contando por 42 capítulos, como lidar com a dor, o sofrimento, a perda e a morte. A segunda pergunta com a qual esse vídeo aqui lida é então como é que pode efetivamente existir um Deus de amor e a injustiça e o mal ao mesmo tempo? A resposta é que, a fim de que o amor exista, ele depende total e completamente da existência do poder de escolha. Sem poder de escolha, amor não tem como existir. Não é logicamente possível se ter amor sem que tenhamos a chance de escolha. Sem um, o outro não existe. Se não pudéssemos fazer escolhas, não seríamos livres e nem teríamos a capacidade de amar. A própria definição de amor incita a escolha. E amor é predicado na existência de ser livre para escolher. A gente chama isso tecnicamente de livre-arbítrio. Ao criar os seres humanos, Deus quis que eles fossem livres. A liberdade é algo maravilhoso, mas se os humanos devem ser livres, eles não podem ser forçados a obedecer a Deus. Porque a liberdade sem escolha não faz sentido lógico. Você consegue forçar alguém a amar você? Você consegue ser convencido por alguém que construiu um robô e fala pra você que esse robô decidiu por vontade própria te amar mais do que tudo? Esse robô me ama acima de qualquer um nesse mundo. Claro.
Que escolha que um robô feito por um cientista vai ter? Ou como eu mencionei no podcast, lembra do casalzinho do filme Lagoa Azul? 2 bebês de diferentes pais sobrevivem a um naufrágio, crescem nessa ilha apaixonados. Não dava para chamar de verdadeiro amor. Não dava para falar, você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Não dava para falar, eu escolhi você. Ou então, obrigado por escolher-me. Por quê? Porque eles não tinham escolha. Sem escolha não há amor, só paixão carnal. Quando a ilha foi achada por outros habitantes da idade deles, o menino olhou pela primeira vez para uma outra menina, com outra cor de pele, com cabelos cacheados ao invés de liso, outra formosura, outro jeito de falar. Agora, se ele escolhe a menina que ele gostava inicialmente, é o que a gente chama de verdadeiro amor. É o que a gente chama de amor. Se ele não tiver o poder de escolha de fazer o errado, não é amor. Se ele não fosse livre para fazer o mal, estar com a menina inicial não poderia ser chamado de fazer o bem. O amor é algo tão forte que tem que existir o mal e a injustiça a fim de validá-lo. Jesus tinha escolha de continuar sossegado no seu trono de glória ao lado do Pai, já que a gente escolheu fazer o mal quando a gente foi criado por ele. Mas por amor, ele decidiu escolher se humilhar e vir até nós por amor, para salvar a gente da gente mesmo. É por isso que a gente sabe que ele é Deus de amor. Esse vídeo também trata da famosa pergunta, se Deus é bom, Deus amoroso, e também ele é todo poderoso, o porquê então que ele não para todo o mal? Se ele está assistindo todo esse mal no mundo, essas guerras, essas injustiças, a fome, doenças, ou ele não é todo bom, ou então ele não é todo poderoso. Além daquilo que a gente acabou de citar, de que a fim de que exista o amor é imprescindível que o indivíduo tenha sido dotado divinamente com o poder de escolha, inclusive de fazer o mal. Mas quando você fala por que ele não para todo o mal, qual categoria do mal exatamente que você quer que ele pare? Você quer que ele pare 100% de todo o mal, alguns maus, a maioria do mal, ou é só aleatório? Você que escolhe que mal que ele tem que parar, também... Já que ele deve parar todo o mal, por que ele não para literalmente 100% de todo o mal? Por que ele não puxa a minha perna para trás todas as vezes que eu vou atravessar a rua sem ver se o carro está vindo? Por que ele não segura a minha mão todas as vezes que eu estou para derrubar um líquido quente? Por que ele não para o meu corpo no campo de futebol para eu não cair e me machucar? Por que ele não impedir que a gente pegue qualquer doença, seja tumor ou seja gripe? Por que não para todo e qualquer mal, então? Além disso, então por que não para a morte também? Ninguém mais morre. Isso sem falar que, quando alguém pergunta enfaticamente, se Deus é tão poderoso, por que ele não para o mal? A primeira das respostas deve ser, talvez seja porque se ele fizer isso, ele pode começar com você, comigo. Se ele punisse os que fazem o mal cada vez que eles agissem, ele poderia talvez começar com você, talvez um martelo na sua cabeça, um martelo celestial na sua cabeça, bum! Cada vez que a gente fizesse alguma coisa errada, seria um bom começo. É intrigante perceber que sempre a gente concentra no mal dos outros, mas raramente no nosso. Eu concluo com a pergunta, Deus se importa com o meu sofrimento? De novo, tá lá no nosso podcast. Se Deus se importa, como que a gente concilia o amor dele com uma criança que morre de câncer num leito de hospital, um filho que é assassinado nas ruas do bairro, ou uma filha violentada no hotel da cidade, além de todo o mal que a gente mesmo já conhece e já experimentou? Se ele se importa, aonde é que Deus está então nessas horas? Eu creio que a resposta definitiva e cabal para essa questão é que o próprio Deus escolheu se tornar homem na pessoa do seu Filho Jesus, entrar na limitação da história além de experimentar o que ele nunca tinha experimentado em toda a sua eternidade, a dor, a injustiça e a morte. Jesus Cristo, o qual não precisava ter passado por nada disso se assim ele tivesse escolhido, ele esvazia agora o trono ao lado do Pai, toma forma de humano, se humilha e vem até nós para aqui nessa terra sofrer. Você quer falar de sofrimento? Você quer falar até mesmo de Maria, sua mãe terrena, ver o seu filho despido e cuspido nas ruas de Jerusalém, ver o seu filho ser esbofeteado e ridicularizado publicamente? Você quer falar de dor? Que tal Maria ver o seu próprio filho ser torturado e não poder fazer nada? Que tal a dor de uma mãe ver o seu filho ser massacrado até a morte?
Contudo, mesmo assim, ela creu que o Criador dela estava no controle de todas as coisas e tem um plano até mesmo quando parece que o mal está vencendo a guerra. Por último, não esqueça também que por ele ser o príncipe da paz e o pai dele ser o pai de toda consolação, a Bíblia fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, resumindo, a única chance que há para o amor existir é se houver a possibilidade de se escolher o mal. O mal é uma parasita do bem, o mal não existe em si mesmo. A fim de que a raça humana ame, ela tem que ter a escolha de não amar e estar livre para fazer o que é mal se quiser. De outra forma, o amor é incabível, não pode existir. O outro ponto, o fato de existir o mal prova ainda mais a existência de Deus, o qual é o próprio bem. Terceira coisa, Deus sabe o que é sofrer. Por favor, clique aqui nesse vídeo e assista o podcast inteiro, que fala só a respeito de sofrimento, só a respeito de dor e injustiça, e a parte filosófica disso, mas também a parte da consolação de Deus que veio aqui na Terra sofrer por nós. Sofrer, passar por injustiça e dor por nós. Ele entende o que é sofrer, mas ele é o Deus de toda consolação. Deus abençoe, se inscreva no nosso canal. A minha fé em evidência.